Bom dia, alunos, boa tarde ou boa noite. Espero que estejam todos bem e com muita vontade de estudar. Hoje nós vamos por uma outra parte do conteúdo de biologia, que se encontra no capítulo 12. E o assunto, pessoal, refere-se ao estudo da célula. Nós vamos agora estar estudando a parte da citologia. O que é a citologia? Citologia é a parte da biologia que estuda a célula. Tá? Então, a partir de hoje, nós vamos estar estudando a célula, que é um assunto importantíssimo para que vocês saibam e que vocês vão necessitar no segundo, no terceiro ano. Então, deem muita atenção a esse conteúdo, porque muitos conceitos que vocês vão ver aqui, vocês vão estar precisando para estudar os assuntos de segundo e terceiro ano lá em biologia, certo? Nós paramos um pouco de estudar um pouco da ecologia e agora nós vamos para a parte da citologia. E esse vídeo de hoje é um vídeo de introdução, tá? Onde vocês vão estar estudando, verificando o que é a célula, os tipos de célula, tá? Algumas coisas assim, bem básicas a respeito da célula. E depois, nos próximos vídeos, nós vamos mesmo entrar dentro do conteúdo mesmo de célula, estudar o interior da célula, as partes da célula, as funções de que cada parte realiza e que são importantes, certo? Então, vamos verificar aqui esse slide, onde tem como título a célula, a célula, a unidade básica da vida. Adoro esse conteúdo de célula, um dos meus favoritos é o estudo da célula. Gente, mas aqui na frase, o que significa a célula, unidade básica da vida? Essa frase, ela tem uma importância, ela tem um significado. Eu gostaria que vocês entendessem bem esse significado. Olha só. O que seria algo básico? Básico é algo que não pode faltar, certo? Digamos que você fala assim, eu vou doar uma cesta básica. O que seria essa cesta básica? Cesta básica em termos alimentares, né? É o que não pode faltar. Não pode faltar o arroz, o feijão, não pode faltar o macarrão, o açúcar. Então, dentro dessa cesta básica, você vai colocar os alimentos que não podem faltar para aquela determinada indivíduo em que você está doando. Agora, quando eu falo unidade básica da vida, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que a célula é a base da vida. Ela não pode faltar, certo? Ela não pode faltar. Pode faltar o órgão, pode faltar uma determinada estrutura, mas a célula ela não pode faltar porque ela é a unidade básica da vida. Um ser vivo, para ser considerado ser vivo para a biologia, ela tem que ter no mínimo uma célula, porque sem a célula não há vida. Então veja a importância que ela tem para a vida, tá? Então eu quero que vocês guardem bem essa frase. Por que a célula é a unidade básica da vida? Porque ela não pode faltar, tá? Ela está presente em todos os seres vivos. Está presente, inclusive, naqueles seres que a gente não consegue ver. Por quê? Porque ela é formada por apenas uma célula. E a célula, ela é microscópica, né? A gente não consegue observar a olho nu. Mas a gente sabe que todos os seres vivos, eles têm que ter células, possuem célula. Uma folha, uma flor, um animal. Nosso corpo é formado por trilhões e trilhões de células, tá, gente? Então, a célula é a unidade básica da vida. Vamos para frente.
Essa parte aqui de biodiversidade não é muito importante para nós. O que é importante para nós é essa parte da teoria celular. Então, vamos ver o que seria a teoria celular, gente. São os princípios fundamentais relacionados à questão da célula. Então, vamos dar uma lidinha aqui e aí a gente vai comentando cada frase. Olha só, a primeira. A célula é a unidade mais pequena dos seres vivos que realiza os processos vitais. Então, gente, a célula é a menor unidade, tá? Ela é a menor estrutura que tem no ser vivo. É por isso que ela é um indivíduo microscópico, né? Porque ela é muito pequena, certo? Esse fundo que vocês estão vendo, ó, esses tijolinhos aqui que vocês estão vendo, nada mais é do que células vegetais. Se nós estivéssemos na escola, nós temos um laboratório, a gente poderia estar vendo células, mas infelizmente não estamos, não temos essa estrutura para a gente poder estar vendo as células. Mas esse fundo aqui, essa coisa linda, esse fundo maravilhoso são células, né? Vejam a quantidade de células. Provavelmente essa célula aí é uma célula da epiderme da cebola, né? Ou de uma folha. E você vê esses tijolinhos que são as células, certo? Então, é a unidade mais pequena dos seres vivos. E ela é responsável por todos os processos de vida dos seres vivos. Então, embora ela seja uma estrutura muito pequena, mas ela tem uma grande importância, porque todos os processos vitais ocorrem na célula. A outra frase. A célula é a unidade morfológica e fisiológica do ser vivo. Ou seja, ela que dá forma e que dá as funções para o ser vivo, tá? A outra frase a célula é a unidade genética do ser vivo, isto é, cada célula resulta da divisão de outras pré-existentes. Ou seja, gente, as células, elas se reproduzem, tá? As células se reproduzem. Como é que elas se reproduzem? Através de divisões, que também é um conteúdo, divisão celular também é um conteúdo relacionado à célula. Depois a gente vai verificar quais são essas divisões. Mas uma célula surge de uma célula pré-existente, tá? Então, as células vão se multiplicando, elas vão se renovando através de várias divisões celulares. Então, essas três frases aí, gente, se resume de uma forma bem fácil para que vocês possam entender. Que, primeiro, a célula é a unidade básica da vida, né? É ela que realiza todos os processos vitais do indivíduo. A célula é a unidade morfológica. Morfológica vem de forma. A célula dá forma ao indivíduo. Por exemplo, a nossa pele é formada por milhões de células, né? E é o que vai estar revestindo o nosso organismo. Então, ela está dando uma forma ao organismo. E também a unidade fisiológica, porque é ela que realiza as funções. Função de respiração, função de digestão, são N funções de reprodução, são N funções que a célula faz dentro do organismo. Então, por isso que a gente diz que ela é morfológica e fisiológica. E ela se reproduz através de divisões celulares, né, como a gente viu aí na terceira frase. Certo, vamos para frente. Outra coisa também, deixa eu retornar aqui um pouquinho, que a célula só foi possível ser visualizada através de aparelhos, né? Através de microscópios, porque a célula não pode ser vista a olho nu, só através de aparelhos. Então, quando houve a presença de microscópios na época bem rudimentares, é que se pôde ver a célula, né? De acordo com a história da célula,
ela foi descoberta por um estudioso chamado Robert Hooke. Robert Hooke, ele descobriu a célula através do corte da cortiça. A cortiça é um pedacinho de madeira, gente. Aquele pedacinho de madeira que a gente tampa vinho, né? O pessoal chama de rolha. Aquilo ali é uma cortiça. Então, o Robert Hooke, ele fatiou a cortiça em pedacinhos bem fininhos e colocou numa, tipo uma lupa, que naquela época não tinha também um microscópio sofisticados como hoje. E aí ele verificou esse monte de, como você está vendo aqui, ó, ele observou esses tijolinhos aqui, e em cada tijolinho, em cada janelinha, ele colocou um termo do latim que significa cella. Então, desse termo latim, cella, que significa pequeno compartimento, é que surgiu a palavra célula, tá? Então, foi aí o primeiro que observou a célula. Só que, no caso, não foi uma célula viva, né? Porque a cortiça não são células vivas, já são células mortas, né? Mas foi verificado aí pela primeira vez a célula. Certo, gente? Então, a célula, gente, ela tem vários tamanhos, vários tipos. E agora nós vamos estar vendo os tipos básicos de célula. Então, prestem bem atenção, porque isso aqui é importantíssimo. Vocês vão precisar disso demais. Lá no segundo ano, vocês vão precisar disso demais. Então, aprendam a diferenciar isso aqui de já, ó. A célula se divide em dois tipos. Existe a célula procariótica e a célula eucariótica, tá, gente? Então, quais são os tipos de célula? Procariótica, eucariótica. Certo, então vamos ver a célula procariótica. O que é uma célula procariótica? Primeira coisa aqui, ó. Constituição muito simples. Gente, a célula procariótica é uma célula bem simples. Nós vamos já ver algumas imagens onde vocês vão ver bem a diferença de uma para a outra. Então, coloquem na cabecinha de vocês que a célula procariótica é uma célula bem simples, tá? É simples. A outra, a célula, a célula procariótica é uma célula que não tem núcleo, tá? É uma célula sem núcleo. Né? O que é o núcleo? O núcleo é uma estrutura que fica dentro da célula. E dentro do núcleo se localiza o material genético. Está lá o DNA, está lá os genes, está toda a nossa estrutura genética está dentro do núcleo. Na célula procariótica é uma célula que não tem um núcleo. Então o material genético ele fica todo espalhado dentro da célula. Depois vocês vão ver isso aí também. As bactérias são os seres vivos com esse tipo de célula. Gente, então veja só. O que é uma célula procariótica? É uma célula simples e é uma célula que não tem a presença de um núcleo organizado, tá? Só vai ter vai ter o material genético, vai estar totalmente disperso, desorganizado dentro da célula. Quem é que tem esse tipo de célula? São as bactérias. As bactérias, que é um ser unicelular, a bactéria só tem uma célula. E a célula que ela tem, qual é o tipo de célula que a bactéria tem? A procariótica. Somente a bactéria que tem esse tipo de célula, gente. Todos os outros seres vivos que nós formos conhecer têm que tipo de célula? Eucariótica. E o que é uma célula eucariótica? Olha só, é totalmente o contrário da procariótica. Eucariótica são células mais complexas e de maiores dimensões. Então, veja só, é uma célula mais complexa. É uma célula com núcleo, né? A célula eucariótica ela vai ter um núcleo e
esse núcleo vai estar bem organizado, bem definido. E os animais, as plantas, fungos e protistas são seres vivos com esse tipo de célula, tá, gente? Então, todos os outros seres vivos, como animais, plantas, fungos, protistas. O que são protistas? Protistas são organismos também unicelulares, só tem uma célula. Um exemplo, professora, a ameba. A ameba é um protista, tá? Então, esses seres já vão ter célula eucariótica. Então, veja que uma é o contrário da outra. Enquanto a procariótica é uma célula simples, a eucariótica é uma célula complexa. Enquanto a procariótica é uma célula sem núcleo, a eucariótica é uma célula com núcleo, tá? E assim por diante. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Vamos ver aqui, ó. Olha, esses desenhos aqui, desenhos não, isso aqui são imagens do microscópio, tá, gente? São fotografias microscópicas retiradas de células. Aí tem vários para você verificar, né, a diferença de uma célula eucariótica para uma procariótica. Vamos ver aqui essa primeira aqui, ó. Essa aqui é uma célula eucariótica. Embora a gente aqui não esteja vendo, né? Como é que dá, professora, para saber se é uma eucariótica ou uma procariótica? Depois nós vamos ver isso através das partes da célula. Essa aqui já é uma célula procariótica. Essa já é uma célula eucariótica. Ó, essa é uma célula. Isso aqui é a célula da folha, tá? Olha, aqui é uma célula eucariótica, células das folhas. Essas aberturinhazinhas aqui são chamados de estômatos, é por onde a folha consegue fazer as trocas gasosas. Isso aqui, gente, são bactérias. Quando você vê a bactéria, você já é uma célula procariótica, tá? Ó, que são bactérias. Aqui também são bactérias, só que elas estão juntinhas, vivendo em colônias. Lembra lá da relação ecológica? Que existem algumas bactérias que vivem umas perto das outras. Então, aqui é como se fosse uma bactériazinha, várias bactérias formando uma corrente. Então, a célula procariótica. E aqui são as células do sangue, né? As células, essas redondinhas aqui são as células sanguíneas, são células eucarióticas. Então, gente, a célula procariótica é só a célula bactéria. Quando você vê bactéria, você já vai associar ela com uma célula procariótica. E as células dos outros seres vivos já vão ser células eucarióticas. Olha só. Aqui já é um desenho, tá? Já é um desenho esquemático de uma célula procariótica. Então, vamos ver aqui, ó. Como ela é uma célula simples. Então, nós temos na célula procariótica essa parte amarelada aqui, ó, tá, gente, que eu tô contornando, é o que a gente chama de parede celular, tá, de parede celular. Aí, essa outra parte que tá roxinha, tá, essa linha aqui que é roxinha, é a membrana plasmática. Aí, agora, vamos lá para dentro da célula. Esses pontinhos aqui, ó, são ribossomos. Gente, depois nós vamos ver cada uma estrutura dessa e a função que elas têm. Elas não estão aí por acaso não, para enfeitar não. Cada uma, elas têm funções importantes, porque a célula ela faz várias funções vitais para os indivíduos. Isso aqui que parece um emaranhado isso aqui é o DNA, é o material genético. Esse DNA, esse material genético, era para estar dentro de um núcleo, né, organizado. Mas como a célula procariótica não tem núcleo, ó, veja só como ele está todo disperso. Gente, tudo que essa região interna da célula, ela é chamada de quê? Citoplasma, tá? Essa região interna que está dentro da célula, qual é o nome dessa região? Citoplasma.
Então, veja só, a célula procariótica é só isso, tá? Isso aqui são flagelos. Flagelos são estruturas que servem para a célula se movimentar. Aqui é uma bactéria, tá? Uma bactéria que tem esses flagelos, e esses flagelos vão se movimentar e vai fazer com que essa bactéria também se movimente. Então, veja só, uma célula muito simples com poucas estruturas. Célula procariótica. Vamos para frente. Já a célula eucariótica, veja só a diferença, né? Essa célula aqui, ela já é totalmente diferente, ela já tem muitas outras estruturas com muito maior complexidade. Mas você tá vendo esse aqui, ó? Isso aqui é o núcleo, ó, a presença do núcleo aqui. E o que faz ser uma célula eucariótica, uma diferença, é a questão da presença do núcleo. Então, aqui dentro desse núcleo vai ter o que? Material genético, vai ter DNA, vai ter genes, vai ter todas as nossas informações que nós recebemos dos nossos pais, como nós seremos como ser humano, tá tudo aqui guardado dentro do núcleo. Tá, gente? Então, aqui é uma célula eucariótica. As células eucarióticas, elas se dividem em dois tipos. Nós temos a célula animal, tá? A célula animal. E nós temos a célula vegetal. Tá, pessoal? Então, quais são os dois tipos de célula eucariótica, animal e vegetal? Todas essas partes nós vamos estar estudando em um outro vídeo separadamente. Vou fazer um vídeo só de célula animal e outro de célula vegetal para vocês verem que tem diferença? Tem, existe uma diferença entre a célula animal para a célula vegetal. Olha só a célula vegetal, aqui já é a célula, essa aqui é a célula animal, tá, gente? É a célula animal. Eucariótica animal, e essa é a célula eucariótica vegetal, tá? Que vai estar nos vegetais. Aí, cada estrutura dessa nós vamos ver, né, mais profundamente no outro vídeo. Então, veja só a quantidade de estruturas, né? Tem membrana plasmática, parede celular, cloroplasto, vacúolo, citoplasma, núcleo e outras mais. Vai ter ribossomo, complexo de Golgi, vai ter lisossomos, vai ter uma série de estruturas, gente. Cada estrutura dessa é como se fosse um operário fazendo uma função dentro dessa fábrica que a gente chama de célula. Aí aqui é mostrando a diferença, depois eu vou mostrar essa diferença através do outro vídeo. Outra coisa também, em relação à questão da célula. Existem seres unicelulares e pluricelulares. Isso é bem fácil, né? Eu acredito que cada um de vocês já deva saber. Inclusive, nas nossas primeiras aulas, lá para fevereiro, março, a gente trabalhou isso aqui. O que são seres unicelulares? Né? São seres que vão ter apenas uma célula, constituídos por uma única célula. E o que são seres pluricelulares? São aqueles formados por várias células, mais de uma célula. Então, aqui, ó, esse aqui, ó, ser vivo unicelular, tá? É uma bactéria, é um ser que só tem uma célula. Esse aqui, ó, ser vivo também unicelular. Opa, vamos ver aqui. Esse aqui também, ó, é um outro ser vivo unicelular, ó. É um protozoário, tá? Só tem uma célula. Já essa parte de baixo aqui, nós estamos vendo os seres multicelulares ou pluricelulares. O coelho é o quê? O coelho é um ser Opa, deixa eu pegar aqui o pincel.
é um ser multicelular ou pluricelular. O fungo aqui está representado pelo cogumelo, né? Que é um cogumelo que faz parte da classe dos fungos. Cogumelo já é um ser multicelular ou pluricelular. Aqui aparece a minhoca, né? Já a minhoca já é um ser o quê? Multicelular ou pluricelulares. O nosso corpo é multicelular e assim por diante, tá, gente? Só para vocês verem a diferença de um ser uni e pluri. Aqui, vamos ver aqui o que nós temos. As células possuem formas muito variadas. Esta variedade de formas está relacionada com a função que as células desempenham nos organismos e que pertencem e ao contato que existe entre elas, gente. Então, existem células de várias formas. E como o texto falou aí, essas formas dependem muito da função. Então, aqui nós estamos vendo aqui alguns exemplos de células, né? Ó, deixa eu apagar aqui, ó. Aqui é uma célula vegetal, tá? Esse verde aqui é uma célula vegetal. É aquela célula da folha, você vê. Já essa aqui é uma célula óssea, tá? Essa aqui é a célula óssea. Essa aqui que tá bem rosinha é uma célula muscular. Veja como elas já são mais estreitas, já são mais longas. Ó, enquanto a célula óssea já é mais redondinha, a célula muscular ela já é mais alongada, né? E essa aqui são as células nervosas, que são os neurônios, né? Os que elas vão conduzir, elas vão se juntar, se ligar entre si e conduzir os impulsos nervosos, né? As informações que nós estamos passando para o nosso cérebro, e o cérebro passa para os demais partes do corpo através desses impulsos. Aí aqui já é uma parte que nós já estudamos, os níveis de organização biológica. Gente, então a nossa aula de hoje fica por aqui. Esse primeiro momento foi só mesmo para a gente compreender esses conceitos, os tipos de células, porque na próxima semana a gente vai ver o vídeo mesmo falando da célula, as partes, as funções, os nomes um pouquinho complicados, não tem como não ser, mas se vocês quiserem acompanhar no livro, nós estamos no capítulo 12, né, que fica na página 182. O título é A Célula Unidade Fundamental dos Seres Vivos. Então, toda essa aula você pode estar lendo aí no capítulo do livro, acompanhando, tá? E essa semana não terá atividade, vocês vão só mesmo ver o vídeo. Eu quero que vocês façam um comentário lá no Google Class, gente, que esses comentários é a participação de vocês, Então, assista o vídeo completinho e faça lá o seu comentário da aula, do que você entendeu da aula. Faça lá seu comentário que eu vou anotar, vou colocar a sua participação lá na lista do CIAEP, tá? Então, boa semana e até a próxima, gente.